Olá, seja bem-vindo ao módulo 2 do curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Esse módulo 2 vai falar sobre autoridades aeronáuticas e ele está dividido em duas aulas. A primeira aula vai tratar da Autoridade Aeronáutica Internacional, quem é que regulamenta a aviação no mundo inteiro, quem é que coloca as regras para a aviação civil internacional, do ponto de vista internacional. E a segunda aula vai fazer o recorte e vai falar sobre a Autoridade Aeronáutica Brasileira. Seja bem-vindo ao nosso segundo módulo e vamos aí à nossa aula. Bom, a nossa Autoridade Aeronáutica constituída do ponto de vista internacional é a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Você pode ver aqui a logo da OACI ao meu lado, ou pode chamá-la pelo nome de batismo, ICAO, ICAO, International Civil Aviation Organization. Parece tabajara esse meu inglês, mas é assim mesmo. A ICAO, as pessoas chamam de ICAO, OACI, OACI, tanto faz, chame do jeito que você quiser. Ela é o organismo internacional de aviação civil que nós temos hoje. O que acontece? Ao final da Segunda Guerra Mundial, a aviação havia tido um desenvolvimento muito significativo. A indústria automobilística durante a Segunda Guerra, que era a indústria de ponta da época, foi convocada a fabricar aviões. Os aviões ficaram maiores, mais robustos, com grande capacidade de transporte de passageiros e carga. Ao final da Segunda Guerra, toda essa aviação ia ficar por aí sem muito uso, porque afinal de contas o uso militar havia acabado. Os Estados Unidos da América, sempre atentos a isso, resolvem convocar ao final da Segunda Guerra, ali em 1944, no seu território, em Chicago, uma convenção para discutir a aviação internacional a partir daquele ponto. Surge a Convenção de Chicago. Essa Convenção de Chicago, também conhecida como Convenção da Aviação Civil Internacional, ela estabelece uma série de diretrizes mundiais, uma série de padrões para serem adotados naquele momento pós-guerra. E um desses padrões, uma dessas diretrizes, dizia que havia necessidade da criação de uma instituição internacional para regulamentar a aviação. Surge assim a OACI em 1944. Ela vai entrar em operação definitiva em 1947, mas isso é o trâmite aí de documentação, de assinaturas. Ela é criada em 44 para ser o organismo internacional de aviação civil. Então, está aí a nossa OACI. A OACI, ela, logo após a criação, ela é absorvida pela ONU, também recém-criada. Ela é absorvida pela ONU como uma das agências da ONU. O que são essas agências da ONU? Você já deve ter ouvido falar da Organização Mundial do Comércio, a OMC. É uma agência da ONU que regula o comércio em nível mundial. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é uma agência da ONU que trata das questões de saúde, de vacinação, você já ouviu falar certamente. E dentro dessas organizações aí nós temos a OACI, a Organização da Aviação Civil Internacional, que é uma agência da ONU que trata dos assuntos de aviação no âmbito desses países que compõem a ONU, que hoje são mais de 192 países. Então, a OACI é uma agência especializada da ONU. O Canadá cedeu um prédio na cidade de Montreal para que a OACI fosse instalada. Então, a sede da OACI em Montreal, no Canadá, e a OACI tem vários escritórios regionais espalhados aí pelo mundo. Nós, no Brasil, atendemos ao escritório para a América do Sul, que fica em Lima, no Peru. Então, lá em Lima, no Peru, há um escritório da OACI e nós, do Brasil, somos vinculados a esse escritório. A sede é em Montreal e há vários escritórios regionais pelo mundo, ok? A OACI, o Brasil é membro da OACI desde a sua criação. O Brasil é signatário da Convenção de Chicago. Nós estávamos lá na Convenção de Chicago e assinamos o documento e logo aderimos à Convenção de Chicago logo de início e, por conseguinte, viramos signatários também associados da OACI. Cuidado com a OACI, não confunda aí a OACI com IATA, tem um aviso aí, não confundir com IATA. O que é a IATA? Veja, em 44 os países se reúnem
e cria um órgão governamental, porque a OACI ela é composta por governos dos países, representantes dos governos dos países. Então, há a criação de um órgão governamental. Ok. E a iniciativa privada, como é que fica? E as empresas aéreas, que é quem coloca dinheiro, injeta dinheiro no processo, como é que ficam essas empresas? Elas resolvem, em 1945, logo depois, né, em abril de 45, elas resolvem criar uma associação para representá-las. Essa associação recebe o nome de IATA, International Air Transport Association. Ó, meu Tabajara de novo, né? Essa Associação Internacional de Transportadores Aéreos, ela é o contraponto ao ACI. Veja, não é inimiga e nem é antagônica. Ela é o contraponto, é o contraditório no debate. A OACI coloca o ponto de vista do governo ou dos governos, aquilo de caráter governamental, que busca o desenvolvimento, que busca o acesso a todos, e a IATA entra com a representação da iniciativa privada. Falou, isso tudo é muito bonito, mas tem que dar lucro, porque se não for economicamente viável, não vai se sustentar, a não ser que tenha subsídio do governo. Então, a IATA ela faz o contraponto junto com a ACI e elas trabalham juntas, as duas agências trabalham juntas, inclusive a sede da IATA também é em Montreal, no Canadá, o que facilita muito o diálogo, né? Elas trabalham juntas para o desenvolvimento da aviação e da segurança nas operações. Então, não confunda a OACI com a IATA. A OACI é o ponto de vista internacional do governo e a IATA é o ponto de vista internacional das empresas aéreas. Fique bastante atento a essa diferença aí. Elas foram criadas muito próximas. A OACI em 44, a IATA como resposta logo em 45. A IATA foi fundada em Havana, em Cuba, antes aí, obviamente, da Revolução dos Irmãos Castro. Cuba ainda era um país livre, né? E então não confunda aí a IATA com a OACI, tá? São instituições distintas, com visões distintas sobre o mesmo assunto que é a aviação e em comum tem a sede em Montreal, no Canadá. Bom, a OACI foi criada, como eu disse, pelos Estados Unidos, na Convenção de Chicago ali, numa ideia dos Estados Unidos de padronizarem a aviação. Por quê? Imagine um avião fabricado na Rússia, que viesse com um painel escrito em russo. Um avião fabricado na China com um painel escrito em chinês. Ia ser complicado a operacionalização disso. Alguns padrões têm que ser internacionais. Os americanos, preocupados com isso, resolvem colocar isso no texto da Convenção de Chicago. O objetivo da convenção era padronizar a aviação no mundo todo. Ao final da convenção, surgem vários documentos de padronização. Uma série desses documentos é reunida no que a gente chama de anexos técnicos à Convenção de Chicago, ou anexos técnicos da OACI, que é como a gente chama hoje. E são 19 anexos, são esses 19 que estão aqui ao meu lado. Não se desespere, você não precisa decorar isso para a banca da ANAC, não, fica tranquilo. Agora, na medida em que você conhece esses anexos aí, e eles caem eventualmente na banca, alguma pergunta sobre eles, eu vou explicá-los aqui rapidamente para você, para que você tenha uma noção do que são esses 19 anexos e não precisa ficar decorando sem saber o que você está falando, né? Então vamos lá. Eles são basicamente documentos que padronizam aspectos importantes da aviação no mundo todo. São os anexos técnicos. O anexo 1 trata de licença de pessoal. Claro, se eu quero padronizar a aviação, eu tenho que ter segurança na formação dos pilotos, dos comissários de voo, dos controladores de tráfego aéreo, dos mecânicos de voo, dos mecânicos de manutenção, das oficinas, ou seja, eu tenho que padronizar o licenciamento de pessoal. O que garante que o piloto ou o controlador de voo formado no Brasil tem a mesma proficiência técnica de um piloto formado na Alemanha ou na Suíça? Esse anexo aí, o anexo de licença de pessoal. Claro, ele estabelece os mínimos e a partir daí cada país faz aquilo que acha confortável dentro da sua legislação e dentro da sua visão de mundo. Porém, ninguém pode fazer menos do que o previsto no anexo da ICAO. Perceberam a diferença aí? Como é que funciona? Né? Ele é a base mínima. Para você dizer que alguém é piloto, tem que no mínimo cumprir o que está previsto no anexo 1 de licença de pessoal. O anexo 2 trata de regras do ar.
ele é a base para todo o direito aeronáutico dos países. Nós vamos estudar aqui, nesse curso, as regras do ar que o Brasil aplica. Elas nada mais são do que uma adaptação e uma repetição daquilo que já ocorre em nível mundial. O nosso direito aeronáutico brasileiro, ele não sai do acaso, ele sai do direito aeronáutico internacional, que está baseado nas regras do ar do anexo 2. Aí eu botei a capa do anexo aí para você ver como é que ele é bonitinho. Ele é publicado oficialmente assim pela OACI. O anexo 3 trata de meteorologia. Então, quando você vir um código METAR, vir uma carta de previsão, saiba que tudo aquilo que está escrito ali, todos os códigos, todos os símbolos, eles vêm do anexo 3 de meteorologia da Convenção de Chicago. Tá aí, ó, eu tenho um METAR ali, e aí no METAR eu tenho ali um grupo de noves. O que que diz, qual é o documento que diz no mundo inteiro que esse grupo de noves representa uma visibilidade maior que 10 quilômetros? O anexo 3 da Convenção de Chicago. Claro, o Brasil pega isso e publica nos seus documentos também, nós temos o nosso documento, mas isso vem de onde? Como é que o chinês vai olhar esse grupo de noves e vai entender que isso é visibilidade maior que 10 quilômetros? Através da padronização que foi feita pelo anexo 3. E as cartas também da mesma forma. Eu tenho uma carta de previsão aí e ela sai do mesmo lugar, do mesmo padrão, tá? O anexo 4 trata de cartas aeronáuticas. Então, também da mesma forma, como é que são feitas as nossas cartas de rota, as nossas cartas de aproximação? No caso aí eu tenho uma carta chegada padrão, uma STAR, e uma carta de aproximação por instrumentos, ambas do glorioso Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, onde eu tive o prazer de trabalhar por 30 anos. Essas cartas são padronizadas. Então todos os desenhos, todos os símbolos, todas as marcações seguem um padrão internacional do anexo 4, o anexo que trata de cartas. O anexo 5 trata da padronização das unidades de medidas. Eu sei que você vai estudar também aqui com a gente no curso de navegação aérea, fala, e no curso também de conhecimentos técnicos fala dessa padronização de medidas, mas eu ressaltei aqui, esse anexo é o que diz que a distância horizontal é medida em milha náutica ou em metro, a distância vertical é medida em pés ou em nível de voo, dependendo da situação, a velocidade é em nó, milha náutica por hora, a velocidade vertical, a razão de subida ou a razão de descida é em pés por minuto, a pressão atmosférica é em atm ou hectopascal, a temperatura em graus Celsius, os americanos insistem em usar o Fahrenheit, mas Celsius e Fahrenheit. Então, é esse anexo que estabelece essas unidades de medida. Fique atento a ele aí também. O anexo 6 trata de operações de aeronave. Como é que eu vou usar uma aeronave? O que eu preciso ter de requisito para usar uma aeronave, para fazer transporte aéreo? Eu tenho que ter que equipamento a bordo? Eu posso fazer determinadas coisas? Está tudo previsto nesse anexo de operações de aeronaves. O anexo 7 trata de marcas de nacionalidade e matrícula. Atente para um detalhe. A aeronave tem a nacionalidade do país onde ela está matriculada. Pouco importa onde ela é fabricada. Foi fabricada no Brasil, mas foi matriculada na Argentina, ela é uma aeronave argentina. Foi vendido por uma empresa aérea na Alemanha, é matriculada na Alemanha, passa a ser uma aeronave alemã. Então esse anexo é importante porque ao atribuir a matrícula a um avião, eu atribuo também uma nacionalidade, e isso precisa ser padronizado. E aí existe um sistema internacional de marcas de matrícula e nacionalidade. O Brasil tem as matrículas que começam com Papá Papá, Papá Tango, Papá Romeu, Papá Uniforme e seguidas de outras 3 letras, como as suas marcas de matrícula e nacionalidade. Então, quando você se depara com uma aeronave como essa aqui, de cauda vermelha, que tem Papá Romeu, Mike Hotel Charlie, esse Papá Romeu já diz que é uma aeronave brasileira, né? É uma aeronave brasileira, porque está matriculada no Brasil. Pouco importa onde foi fabricada. Logo abaixo aí eu tenho o November 125 Alfa Sierra. November é uma matrícula americana. November é um grupo de letras e as iniciais, é um grupo de números e as iniciais do proprietário. Esse Hawker bonito que você está vendo aí era do Ayrton Senna, November 125, que pertencia ao Ayrton Silva, né? Ayrton Senna da Silva. É assim que funciona a questão de matrícula e nacionalidade. O anexo 8 trata de aeronavegabilidade. A aeronavegabilidade é o uso do avião. Deixa eu te mostrar aqui que fica mais fácil. Primeira aeronave ali, uma aeronave de acrobacia. Ela tem um certificado de aeronavegabilidade para acrobacia. Isso, inclusive, fica dentro da aeronave.
A segunda aeronave já é uma aeronave de transporte de passageiros e cargas, então ela tem um certificado de aeronavegabilidade para passageiros e cargas, ela não pode fazer acrobacia, por exemplo. A última aeronave é de pulverização. Ela tem um certificado de aeronavegabilidade para pulverização. Ela não pode fazer nem acrobacia, nem transporte de passageiros e cargas. Perceberam aí o que é aeronavegabilidade? É o uso do avião. E por que tem que ser assim? Porque se não fosse assim, o sujeito ia provavelmente transportar passageiro fazendo acrobacia e lançando veneno ao mesmo tempo, né? Então, para que cada aeronave tenha o seu uso específico, há uma certificação de aeronavegabilidade para aquele uso. O anexo 9 trata de facilitação ou facilitações. O que são facilitações? Eu até coloquei a capa do anexo aí para você ver. São serviços que estão ligados à aviação, mas não são efetivamente aviação. Embarque e desembarque de passageiros, handling, abastecimento de combustível, a segurança aeroportuária, o check-in. Isso é importante? Claro, sem isso a aviação não funciona. A aviação comercial ela depende desses serviços. E como eles estão ligados à aviação, eles precisam ser também padronizados. E aí a ACI atuou e lançou o anexo 9. O anexo 10 trata de telecomunicações. Esse é extremamente importante, extremamente abrangente, porque é ele que diz que o inglês é o idioma oficial, é ele que estabelece todos os requisitos de fraseologia padrão. Então a fraseologia que você está aí batalhando para aprender sai do anexo 10. Se quiser saber como é que é, vá buscar direto na fonte lá no anexo 10. É ele que trata dos transponders, é ele que trata da comunicação via CPDLC, via ADS. Pô, mas eu não sei o que é isso ainda. Fica tranquilo, você vai saber um pouco mais à frente o que é o CPDLC, o que é o ADS, como é que funciona o transponder. Mas saiba que tudo isso é padronizado pelo anexo 10, o anexo de telecomunicações. O anexo 11 padroniza o serviço dos controladores de voo. Como é que um controlador de voo atua no controle Rio? Como é que ele atua no controle Dallas? Como é que ele atua na Torre de Paris? Da mesma forma, na Torre do Charles de Gaulle em Paris. Da mesma forma, o serviço de tráfego aéreo é o mesmo, porque ele é padronizado no mundo inteiro. Isso garante uma continuidade no serviço da sua decolagem até o seu pouso em segurança. Devia padronizar os salários dos controladores também. O anexo 12 trata de busca e salvamento. Como é que se faz a busca de uma aeronave perdida? A gente tem visto aí alguns acidentes com aeronaves de grande porte em que vários países se reúnem para proporcionar uma busca. E se essa busca não fosse padronizada, essa reunião de vários países para efetuar a busca não seria possível. Por isso que a busca é padronizada. Os padrões de busca, a sequência de busca, a coordenação, existe um sistema internacional de busca. Tudo isso está padronizado no anexo 12. O anexo 13 padroniza a investigação de acidentes aeronáuticos. Como é que é feita a investigação de um acidente? Quais são os fatores contribuintes que são buscados? Como é que são os formulários? Tudo isso é padronizado para que a gente tenha resultados mundiais de investigação e acidente, para que seja padrão no mundo inteiro, para que todo mundo investigue o acidente da mesma forma, buscando a prevenção, buscando a segurança das operações aéreas. O anexo 14 trata da padronização dos aeródromos. Como é que eu faço um aeródromo? Né? Como é que eu construo? Posso fazer de qualquer coisa? Quero fazer um aeródromo, eu posso? Pode. Tem que ter dinheiro no banco, né? Tem que ter um terreno grande e precisa cumprir o padrão que está previsto no anexo 14. Claro, cada país tem a sua legislação específica, mas elas não podem fugir ao que está previsto na legislação internacional que está aí no anexo 14. O anexo 15 trata de informações aeronáuticas. Como é que eu sei que um determinado aeroporto no sul da França está operando por instrumentos nesse momento? Né? Existe um sistema hoje interligado no mundo inteiro que me dá essa informação, mas esse sistema é regulamentado por um documento. Esse documento é o anexo 15, que trata de informações aeronáuticas no mundo todo. Aquelas salas AIS, né? Aquela sala que tem o C lá, aquele C do AIS vem de coordination, tá? O C, por isso que foi mantido o C, era a sala de coordenação de voo, onde os pilotos iam para coordenar, para receber informações sobre o voo que iam fazer. E aí ficou aquele C preto naquela placa amarela, né? Esse C é de coordination, coordination room, a sala de coordenação. Hoje a sala IS, Aeronautical Information Service, né? Mas ficou o nome aí, ficou o símbolo da época em que era coordenação. É onde você vai buscar as informações
para planejar o seu voo. O anexo 16 trata de proteção ambiental, fundamentalmente na emissão de gases, né, nocivos à atmosfera, o CO2 e outros gases, e o ruído. A aviação é o maior poluidor, nada queima toneladas de combustível por minuto como um avião faz, e esse combustível produz CO2. O avião é o maior poluidor da atmosfera, sinto lhe dar essa informação, basta você ver aí em qualquer sistema desse a quantidade de aviões que a gente tem nesse momento queimando combustível nesse momento. A indústria não supera, o trânsito não supera, o avião realmente é o maior poluidor. E aí a ACI reage e vai em busca de motores menos poluentes, mais silenciosos, tentando reduzir esse custo ambiental da atividade aérea. Embora seja o maior poluidor, ainda é a melhor relação custo-benefício para uso o transporte aéreo. Ninguém aceitaria sair, por exemplo, hoje de São Paulo para o Ceará, podendo ir de avião e de ônibus. Não é algo aceitável hoje em dia para os nossos padrões de desenvolvimento. Bom, o anexo 17 trata de segurança. Aí essa segurança é a segurança física, é proteção contra a sabotagem, contra sequestro, contra bomba a bordo. Então, esse é um anexo extremamente importante no que diz respeito a essa proteção física. Os planos de emergência dos aeroportos para esses casos aí, como é que isso funciona. O anexo 18 trata de cargas perigosas. O que eu posso transportar no avião, o que é perigoso, o que não é, o que vai embaixo, o que vai em cima. Esse anexo padroniza esse tipo de situação. E o anexo 19, que é o caçula, foi inserido em 2013, é o anexo que trata do gerenciamento da segurança operacional, do sistema de gerenciamento da segurança operacional, que é diferente da investigação de acidente. Veja, a investigação de acidente, ela parte de um ponto que é o acidente. Ocorreu um acidente, eu vou investigar. Ou ocorreu um incidente, eu vou investigar. O gerenciamento da segurança operacional, ela está um pouco antes disso. Ela observa a atividade e imagina o seguinte: o que pode dar errado aqui? Isso aqui é um risco? Então eu vou trabalhar para minimizar esse risco para que eu não tenha o acidente ou incidente. Então é uma postura preditiva, diferente da postura da investigação de acidente, que é uma postura reativa. A investigação reage a um acidente. O gerenciamento da segurança operacional, ela prevê a possibilidade de um acidente e age antes para minimizar o risco do acidente. Percebeu a diferença? É assim que funciona. Bom, meus amigos, nós vimos aí os 19 anexos da Convenção de Chicago, ou os 19 anexos da ICAO, que é um dos instrumentos que a OACI utiliza para padronizar a aviação no mundo inteiro. Lembrando que nessa aula nós vimos que a autoridade máxima internacional de aviação é a OACI, que tem um trabalho fundamental na padronização, na regulamentação da aviação do mundo inteiro, e faz aí um contraponto com a IATA, que auxilia a OACI com o ponto de vista da indústria, com o ponto de vista da iniciativa privada. Lembrando, OACI, ponto de vista do governo, IATA, ponto de vista da iniciativa privada. Em comum, elas têm aí o assunto da aviação e a sede em Montreal, mas o ponto de vista é diferente. Não chega a ser antagônico, mas é diferente. Então, falamos assim sobre a Autoridade Civil Internacional. Nossa próxima aula fala de Autoridade Aeronáutica Nacional. Vamos fazer o corte para o território nacional e descobrir como é que isso ocorre aqui no Brasil. Vejo você na nossa próxima aula.